Olá, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo, começando Opinião para você aqui na sua TV Pantanal, canal 22, dando sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado, né? A eleição suplementar junto com as eleições municipais deste ano. E nesta terça-feira, dia 13 de outubro, o nosso convidado, estamos recebendo aqui na bancada, o deputado Eliseu Nascimento, que é o candidato ao Senado pelo Democracia Cristã. Bem-vindo, candidato. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Porto. Boa noite, professor Lorenberg. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui hoje, né, para poder falar um pouco da nossa candidatura a Senado da República. Agradecer a audiência e a todos aqueles que nos acompanham aí nessa noite. Bem-vindo. Bom, comigo a satisfação da parceria da bancada sempre aqui, professor Lorenberg Alves. Tudo bem, professor? Tá tudo ótimo, meu amigo Porto. Distribuiu muitos presentes ontem, Dia das Crianças, como é que foi? Eu estava esperando receber. Ah, você estava esperando. Porque a criança dentro de mim não morre nunca. Não morre nunca. Nunca. Recebeu uns... Não recebi, viu, um Porto? docinho, professor? Nenhuma balinha. Não estão tratando bem as crianças, né, professor? Não estão. Saudade do tempo de criança, né? Mas olha, falando em criança, e a gente tem uma grande preocupação hoje, é um ano bem complicado, né, professor Lemberg e deputado Eliseu? O fator da educação, né? Nós vivemos uma situação difícil, existe aí uma intenção do retorno das aulas, né, nas redes estadual, municipal, alguns estados já voltaram, outros não, o sistema privado, enfim, é uma preocupação grande e só veio à tona uma deficiência muito grande que nós temos no sistema de educação. Candidato, se eleito senador, o que o senhor pode fazer por Mato Grosso para a gente melhorar um pouco essa questão da educação? Porque hoje nós temos aí uma disparidade tão grande nesse estado, em que existem algumas regiões que nem escolas decentes ou uma escola com segurança os alunos têm. Nós temos aí municípios onde, não é muito longe daqui não, até na capital, em que escolas estaduais são precárias. Preocupa muito isso, senador? Preocupa sim, José. Hoje nós temos aí casos recentes, né, de crianças, de alunos que estavam estudando em baias de animais, né? Isso é vergonhoso para um estado tão rico, um estado que muitas vezes, né, autoriza isenções fiscais a barões, enquanto a nossa educação é tratada com desleixo. Portanto, como senador da República, quero buscar investimento para que nós possamos levar condições aos professores, aos ensinadores, né, para que possa poder lecionar e levar a educação cabível aos nossos filhos, às crianças de todo o estado de Mato Grosso. Nós temos hoje uma frota, né, da educação, de ônibus sucateados, ônibus que muitas vezes acaba freio, que cai de dentro de pontes de madeira, né? Sem dizer ainda nas condições das salas de aula, muitas vezes sem as devidas atenções hoje, inclusive na climatização, falta de ar-condicionado. Muitas vezes, além de tudo isso, né, a má aplicação do recurso público para que possa construir escolas dignas, escolas de material, escola que possa realmente dar condições para as crianças. Portanto, nós vamos buscar viabilizar recursos federais para que nós possamos investir cada dia mais, principalmente na zona rural das cidades do estado de Mato Grosso. Bom, olha, eu quero lembrar vocês aqui, a gente está com um pequeno probleminha na lapela do nosso convidado, mas enquanto isso eu quero lembrar você aqui o seguinte, que nós estamos ao vivo pelo portal gazetadigital.com.br, você acompanha o nosso programa ao vivo, Opinião. Nós também estamos ao vivo pelo facebook.com/TV Pantanal, canal 22, você acompanha o nosso programa ao vivo, justamente para acompanhar aqui os nossos bate-papos e também, naturalmente, né, as entrevistas com os candidatos. Ajuda você a escolher aí o seu candidato. No caso dessa semana, o debate aqui é a conversa, né, com os candidatos ao Senado. Candidato, nós falamos sobre a questão da educação, mas tem um outro ponto que acaba somando aí a sua experiência de deputado estadual, que te colocou para essa corrida ao Senado.
Qual foi a motivação, deputado? O que levou o senhor a lançar essa candidatura? O que o Eliseu Nascimento traz para essa corrida? Ou seja, e que corrida e que concorrência, né? São 11 candidatos, uma vaga disputadíssima, como já não se via há muitos anos nessa corrida ao Senado por Mato Grosso. Eu acredito que a experiência que nós temos adquirido, né, no Legislativo. Vencemos aí a eleição de vereador do município de Cuiabá, fizemos um brilhante trabalho nesses 2 anos que passamos pela Câmara, experiências foram adquiridas, saber realmente qual é o papel do vereador e através desse trabalho, leis aprovadas de minha autoria, nós conseguimos fazer um trabalho muito interessante à população cuiabana, principalmente aos bairros que mais necessitam de um trabalho sério e um trabalho de melhorias a essas comunidades. Através de tudo isso, e um trabalho também voltado aos servidores públicos, em especial a própria gloriosa policiais militares, bombeiros militares, nós conseguimos desencadear aí mais de 20 mil votos como deputado estadual. E tenho sido fiscalizador, que é o papel do deputado estadual, buscando sempre fiscalizar os recursos, né, que vêm administrado pelo Executivo do Estado de Mato Grosso. Exemplo dele é os recursos federais que vieram a investimento de combate à Covid-19. Foram 471 milhões e desde o início eu tenho batido em cima dessas fiscalizações. E agora, recentemente, professor, está aí a instauração que o próprio Ministério Público faz para poder investigar a compra de respiradores feito pela Secretaria de Estado de Saúde. Então isso, né, além de um requerimento que eu havia feito, solicitando as devidas informações do governo do Estado, onde foi investido centavo por centavo desses 471 milhões que o presidente Bolsonaro encaminhou ao Estado de Mato Grosso. E nós não tivemos as informações cabíveis. O governo do Estado forneceu uma informação meia boca, faltando documentos, contratos, e nós endossamos novamente para que ele pudesse prestar esclarecimento. O secretário estadual de Saúde passa a ser investigado, deputado, sobre essas questões relacionadas à pandemia. Exatamente. O governo do Estado, o secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, passa a ser investigado. Por quê? Nós tivemos quantas pessoas desses 3 mil e poucos mato-grossenses que morreu por falta de respiração, por falta do aparelho respiratório, a falta da implantação das UTIs. O governo do Estado de Mato Grosso, ele desrespeitou a população. A partir do momento que ele desacreditou que o Estado chegaria ao pico e faltaria o oxigênio às pessoas e as UTIs, foi quando ele acordou, e quando acordou já foi tarde e muitas pessoas morreram. Portanto, o papel nosso como deputado estadual, ele tem sido na fiscalização. E acreditamos que através de todo esse trabalho, nós fomos credenciados a ser candidato a senador da República. E a população, ela tem abraçado e acredita que um bairrista, um praça da Polícia Militar pode ser um grande representante no Senado Federal. Eu vou abrir alguns questionamentos aqui, professor Lemberg. Eu acho que o senhor vai também entrar em alguma questão. Mas tem um efeito político e uma análise quanto a isso, deputado. O senhor começou a carreira como vereador, logo em seguida foi para a Assembleia e agora, antes da conclusão de um mandato, o senhor já disputa o Senado. O senhor não fica preocupado ou não está incorrendo naquela situação de que a política virou um trampolim de poder para o senhor? Parte dessa pergunta ela já foi, inclusive, já respondida aqui. É um trabalho que nós viemos realizando desde líder comunitário, lá na comunidade do bairro Altos da Serra, bairro que eu moro, né, orgulhosamente. Esse trabalho nos credenciou a ser vereador de Cuiabá. Um trabalho muito bem forte de vereador, fez com que a população endossasse o nosso nome a deputado estadual. E esse trabalho de deputado é algo que chama a atenção da nossa população, no momento que nós temos uma eleição suplementar de Senado da República e que eu não teria nenhuma intenção de disputar uma eleição que não fosse no ano de 2022.
Inclusive, né, em todos os momentos eu dispensei uma candidatura de prefeito de Cuiabá para que pudesse executar o meu mandato. Mas essa falta de representatividade e o próprio clamor de muitas pessoas fizeram com que nós colocássemos o nosso nome à disposição como senador. Então eu vejo de forma natural, eu vejo até com uma certa vantagem com os demais devido à questão da experiência que nós já adquirimos. Mas quem votou no senhor para deputado não vai se sentir um pouco traído? Ou seja, o senhor bem que abandonar esse mandato para seguir uma carreira no Senado? Creio caso que seja não. eleito? Creio que não, Porto, até porque a maioria das pessoas que apoiaram a gente para deputado são aqueles que estão nos motivando a ser senador da República. Porque um senador da República, o peso dele, representando os bairros mais humildes, as cidades que mais necessita de infraestrutura, de uma saúde de boa qualidade, para que nós possamos, como senador, fazer os investimentos cabíveis, fazer um trabalho ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, presidente que ajudei a eleger, presidente que encampei aqui a sua campanha, que foi um dos seus coordenadores aqui no município de Cuiabá e todo o estado de Mato Grosso. Esse trabalho pode sim surtir um efeito muito positivo. Professor. Então, creio que esse trabalho que nós viemos executando, eu vejo que seja de forma natural. E se porventura a população ela entender que eu não devo sair da Assembleia, eu vou entender de forma natural. Continuarei o meu trabalho na Assembleia como deputado, mas as pesquisas e o próprio apoio da população tem sido grande para que nós possamos ser um senador da República e defender o povo mais humilde, ser a voz do povo no Senado. Candidato, nesta mesma linha, vamos aprofundar um pouco mais a resposta. O senhor acha que, como deputado estadual, o seu poder de ação é menor do que como senador? Qual é a vantagem de senador para melhoria ou para a batalha, para a briga de melhoria dos bairros, dos municípios, como o senhor disse, acabou de dizer agora, o senhor tem muito mais facilidade, muito mais condições? Destrincha isso para nós, até para que o amigo eleitor possa entender melhor a saída do senhor da Assembleia para o Senado. Só contribuindo com o que o Porto falou, eu tenho conversado com algumas pessoas que votaram no senhor desde 2012, quando o senhor pela primeira vez saiu candidato a vereador e obteve mais de 1.000 votos. Depois, essas mesmas pessoas com as quais eu tenho contato, votou no senhor de novo em 2016, quando o senhor obteve mais de 4.000 votos, está entre os 7 mais votados da Câmara Cuiabana. Depois o senhor foi eleito deputado estadual com 21.347 votos. Essas mesmas pessoas me perguntam a toda hora, qual é a vantagem do deputado estadual Eliseu Nascimento ir para o Senado? Qual é a vantagem? Qual é a possibilidade que o senhor terá como senador para ajudar melhor os bairros, o conjunto da sociedade e o conjunto dos municípios? Professor, uma das maiores perguntas que eu já ouvi até hoje em todas as minhas entrevistas. É uma pergunta que o senhor faz que muitos mato-grossenses gostariam de ouvir claramente. Um senador da República hoje, né, ele representa o seu estado dentro de 3 vagas apenas, e ele goza de um direito de emendas federais de mais de 50 milhões ano. Hoje um deputado estadual ele tem aí 6 milhões, dividido ainda com as áreas essenciais, sobrando-lhe aproximadamente 3 milhões livre para ele exercer. Um deputado estadual, se ele for fazer uma emenda para poder fazer uma pavimentação asfáltica de um bairro, praticamente ele asfalta apenas 500 metros de uma rua. Já um senador, ele consegue fazer muitas vezes, com a sua emenda, a pavimentação asfáltica de um grande bairro de Cuiabá, como é o caso do bairro Planalto, onde morei por muitos anos, bairro Novo Horizonte, bairros que têm
40 anos de existência e muitas vezes não tem a pavimentação asfáltica ainda concluída 100%, como nós temos no bairro Altos da Serra. O bairro Altos da Serra, por exemplo, é oriundo de recurso público federal que foi feita a pavimentação asfáltica. O CEMEI que nós temos lá no bairro Altos da Serra é fruto de investimento também de recurso público federal. A maioria das obras que acontece é obra que acaba vindo do governo federal. E esse trabalho que nós sempre tivemos voltado à população mais humilde, os bairros mais carentes e as cidades que hoje carecem muito dessa representatividade, como é o caso do Araguaia, a região noroeste, que chega até Guariba, até Colniza, por exemplo, né, são regiões que realmente precisam dessa atenção. E como senador, creio que nós poderemos contribuir muito, além das leis que passam hoje em discussão na Câmara Federal e no Senado, como é as próprias reformas, o que aconteceu com os servidores públicos aqui no estado de Mato Grosso, que é algo que veio efeito cascata, veio lá de cima do Senado, lá da Câmara Federal e acabou desaguando aqui, fazendo com que os deputados aprovassem algo que veio da mão do Executivo do Estado. Então, essas ideias que queremos levar junto ao presidente Jair Bolsonaro, fazendo um trabalho em parceria com o nosso presidente da República e buscar recursos junto aos ministérios da Saúde, da Segurança Pública e também da própria Educação e Infraestrutura, para que juntos nós possamos construir um Mato Grosso muito melhor. Nós temos BRs, nós temos rodovias federais que precisa dessa pavimentação asfáltica e acreditamos que como senador nós podemos destravar e fazer com que o povo mato-grossense sofra muito menos do que sofre hoje, porque os representantes do Senado Federal que nós temos, infelizmente, na maioria das vezes olhou apenas para um lado, olhou para o lado apenas do segmento onde ele representa e deixou o povo mais humilde à mercê como é hoje. Candidato. Pois não, professor. Candidato, se as eleições suplementares ou a eleição suplementar tivesse ocorrido no dia 26 de abril, a composição da suplência do senhor seria outra muito diferente. Nós teríamos 2 militares na suplência do candidato ao Senado, Eliseu Nascimento, que são 2 militares, deveriam ser 2 militares lá em 26 de abril, o Zilmar Dias e a Lucélia Alves. Agora, nas eleições, em novembro, essa suplência mudou por completo. Nós temos a figura do primeiro suplente aí, do advogado e professor Naime, e o tenente-coronel Paulo Silva. Eu tenho 2 perguntinhas sobre isso. Há aí um enfraquecimento político, é uma pergunta, não estou afirmando. Há um enfraquecimento político do Eliseu Nascimento dentro da caserna, juntamente com os militares, ou foi uma decisão única e exclusivamente do PSL? Jamais houve um enfraquecimento. Na verdade, houve um fortalecimento. A sargento Lucélia, lá de Sinop, hoje ela é candidata a vice-prefeita na cidade de Sinop. Ela é vice do Jorge Yanai. Então, a sargento Lucélia ela já tinha essa projeção, em caso de não vencêssemos a eleição no mês de abril, ela sairia ou candidata a vereadora ou candidata a vice-prefeita. E isso concretizou agora. Da mesma forma, o tenente-coronel Zilmar, que é candidato a vice-prefeito do Flávio Frical, no município de Várzea Grande. O coronel Zilmar, naquela ocasião, já havia sido substituído. Por quê? O grupo entendeu que ele deveria focar na pré-campanha dele de vice-prefeito. Assim sendo, no mês de março ainda, a sargento Lucélia ela permaneceu segunda suplente e o tenente-coronel Selva ele assumiu a primeira suplência. Quando houve essa mudança da eleição para o pleito conjunto às eleições municipais, nós mantivemos o tenente-coronel Selva, que é um bombeiro militar, eu sendo um policial militar, então nós ficamos com uma chapa muito mais diferenciada, com mais representatividade de segmento, mantendo segmentos de servidores públicos, de pessoas que prestam serviço à sociedade. Um policial militar, um professor
e um bombeiros militar. Então a chapa ela ficou muito mais fortalecida. Nós acabamos contemplando a linha da educação e também para que nós pudéssemos ter um avanço também na defesa do meio ambiente, na própria questão das queimadas que nós temos hoje, nós escolhemos aí, optamos com um bombeiros militar. Então eu creio que a chapa ficou redonda, uma chapa muito forte. Professor Naime já foi, inclusive, secretário do município, é uma pessoa advogada, é uma pessoa com grande experiência e que está contribuindo muito na nossa campanha. Além do Tenente Coronel Selva, que já trabalhou na Defesa Civil e que faz um brilhante trabalho também no meio da nossa construção. Candidato, professor, nós vamos para o primeiro intervalo aqui no programa. Opinião hoje, nós voltamos daqui a pouquinho, continuamos com essa entrevista especial com os candidatos ao Senado. É só um instante. De volta com opinião ao vivo para você, te convidando também para nos acompanhar e curtir os nossos perfis nas redes sociais. No Facebook é TV Pantanal 22, no Instagram TV Pantanal 22.1 e no YouTube nosso canal é TV Pantanal, canal 22.1. Nos acompanhe pelas redes sociais. E olha, voltamos com um destaque aqui do Gazeta Digital. A gente tem falado nos intervalos do Opinião sobre os dados, as informações da pandemia do Covid-19 em Mato Grosso. Nós estamos aí com 85% dos infectados pela Covid e já se recuperaram em nosso estado. É um dado extremamente importante. São 132.900 casos. Os dados são no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira, dia 13 de outubro, e apontam que cerca de 85,6% das pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus em Mato Grosso já se recuperaram da doença. O balanço informa que o estado já contabiliza 132.900 notificações de contágio pela Covid-19, das quais em 113.700 pacientes foram novamente examinados e testaram negativo, sendo considerados casos recuperados da doença. Além disso, a Secretaria de Saúde de Mato Grosso também destaca que registrou, infelizmente, 3.660 mortes em decorrência da Covid-19, das quais 14 foram notificadas nas últimas 24 horas. Dentre as vítimas mais recentes notificadas, 6 não tinham comorbidades para a doença. Tem destacado aqui, candidato e professor, que a pandemia continua, nós estamos numa situação ainda preocupante, os números vêm reduzindo, a gente há uma questão do controle, mas ainda há uma ocupação de leitos superior a 50%. E, professor, daquela história, pessoas que morreram, segundo os dados da Secretaria aqui, 6 pessoas das 14 que infelizmente perderam a vida de ontem para hoje não tinham nenhum tipo de doença. Ou seja, é algo ainda muito preocupante, ninguém está imune a essa doença, como também, claro, aquelas pessoas que não tiveram vírus ainda, contato com o vírus, como também todo cuidado é pouco, para se manter longe disso. Lavar as mãos, uso de máscara e o distanciamento social. Candidato, voltando nessa questão que o senhor colocou aí, o professor Lemberg tinha questionado o senhor no bloco anterior, até dessa composição relacionado à suplência, os candidatos. Como é que ficou essa situação toda? O senhor acabou de ressaltar no bloco anterior que o senhor coordenou até a campanha do presidente Bolsonaro, foi um dos coordenadores aqui em Cuiabá e Mato Grosso, mas a candidata do Bolsonaro é a Coronel Fernanda. O senhor ficou fora disso. O candidato de Mauro Mendes, quem o senhor vem fazendo uma oposição, é Carlos Fávaro. Existe um racha dentro da Polícia Militar, das forças policiais, que é uma base muito forte de eleitores do senhor? Bom, creio que não há racha nenhum dentro da instituição, A Coronel, ela tem o direito de ser candidata, ela busca o apoio dela. Na eleição de vereador, nós tivemos outros candidatos, como é o caso, eu e o Sargento Joelso, fomos eleitos 2. Para deputado estadual, tivemos outros candidatos, E agora, 2020, surgiu essa oportunidade dessa
eleição suplementar, né, e acabou ela vindo a disputar, né, isso é natural. Agora, dentro da própria caserna, dentro da Polícia Militar, do próprio Corpo de Bombeiro, né, cada um fala por si, né, cada um ele tem a simpatia, às vezes, alguns simpatizam comigo, outros possam simpatizar com ela, então assim, está bem livre essa situação. Mas o fato de ter aí o apoio explícito do presidente da República, isso faz uma diferença muito grande? Isso é um peso muito grande da campanha dela, na opinião do senhor? Bom, eu estive com o presidente na eleição de 2018, né? Inclusive até um processo saiu aí recentemente que a Justiça deu um parecer aí que eu citei até, né, numa das entrevistas minhas, que eu não estive do lado da esquerda em 2018, né? Eu estive do lado do Bolsonaro, apoiando, buscando voto, perdendo a voz, em cima de trio elétrico, andando a pé, coordenando campanha, enquanto determinada candidata, o esposo dela, militar, tenente-coronel, foi candidato pelo PV, coligado com o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, e com o PT. Eu não estou aqui vendendo nenhuma mentira. Isso aí é a pura realidade, né? Agora, o presidente da República, ele tem total liberdade de apoiar quem ele quer. Muitas vezes, quando girou essa questão de eleição de Senado, né, acaba-se chegando a alguns pedidos de apoio, e num desses pedidos ele acabou, né, confirmando o apoio a coronel. É um direito dela, é um direito dele, né? Isso aí é coisas que acontecem. Mas o senhor esperava Agora, ser o candidato bolsonarista aqui, deputado? não, eu nunca criei essa expectativa, né? Eu fiz um apoio ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, né, sem pedir nada em troca, sem jamais criar uma expectativa dessa. Eu nunca peregrinei até o Distrito Federal com o Pires na mão para bater na porta do presidente. Nunca fiz isso. O senhor já Isso colocou em redes sociais, candidato, recentemente, que vem sofrendo, ou estaria sofrendo aí uma espécie de perseguição dentro dos meios militares, com ameaça de processo, busca e apreensão no seu comitê, porque o senhor estaria fazendo propaganda de irregular, alguma coisa irregular. Isso parte da candidata também militar do Coronel Fernando, ou seja, primeiro existe uma guerra interna aí de militares nessa questão do Senado? Não existe guerra militar. Na verdade, ela é candidata... Isso é engraçado. Não, mas como que você não acha engraçado? A candidata, ela fez já umas 3 ou 4 ações contra mim. Ela já fez pedido de busca e apreensão no meu comitê, do meu material, prender meu material, tirar de circulação. Ela fez uma outra agora, recentemente, né, que eu não poderia citar que ela esteve do lado da esquerda. Aí ela fez uma outra lá, que eu não me recordo qual que é aí. Eu sei que as 3 a justiça entendeu que ela está equivocada e indeferiu os 3 pedidos dela. E até agora, quantos pedidos eu fiz contra ela? Nenhum. Eu não sei porque o incômodo... Então, a sua candidatura estaria incomodando ela ou dificultando a alavancagem de votos dela até no meio militar? Olha, eu não sei o que está acontecendo com a candidata, né? Porque ela tem o apoio do presidente Bolsonaro, né? E as pessoas acabam optando pela minha candidatura, às vezes a candidatura do José Medeiros, às vezes com a candidatura do Reinaldo. As pessoas de direita, realmente, né, elas estão optando por algum dos candidatos, né, que realmente esteve em 2018 com o presidente. Então, mas há uma ciumeira aí, candidato, porque o senhor, é claro, gostaria de ter esse apoio do presidente Bolsonaro. Quem não gostaria, né, professor? Claro. E aquele apoio que não é só dizer que apoia, né, mas uma estrutura, alguma coisa aqui e tal. Por outro lado, né, o candidato José Medeiros também sempre foi um defensor, né, do presidente Bolsonaro e do bolsonarismo. O senhor também, de alguma maneira, coordenou a campanha dele, ou seja, o senhor também é bolsonarista. Bolsonaro está bem, né, relacionado com isso. Agora, vocês, candidatos, estão bem defendendo ele também, na opinião do senhor? Eu continuo defendendo o presidente por acreditar, por ver que o nosso país ele continua numa linha diferente do que estava antes, a corrupção que estava aí comandando o nosso país.
eu continuo defendendo o presidente. Mas só concluindo a questão... Não tenho nenhuma mágoa do presidente ou da candidata, nada disso. Eu estou Então, fazendo uma campanha em relação natural. ao Coronel Fernando, ou seja, Isso ela que eu tô tem a falando, bênção Zé. do candidato. Deixa eu falar um negócio. Eu estou fazendo uma campanha tão natural, tão tranquila. Você sabe por quê? Porque eu sou um candidato, eu sou um político que eu tenho CPF e identidade. Eu tenho uma RG 880-128, RG militar. Eu fui um policial de rua que troquei tiro com um bandido de verdade, que tenho acumulado mais de 700 boletins de ocorrência. Eu tenho na minha bagagem um mandato de vereador através do trabalho comunitário que eu realizei. Eu tenho o apoio dos militares porque em 2013 fui eu que chutei o pau da barraca e falei que o nosso salário era o quarto pior do Brasil e que nós não poderíamos ficar de braço cruzado, que nós tínhamos que lutar. E hoje nós temos um dos 10 melhores salários do Brasil. Enquanto alguns que hoje se apresentam como representante de categoria estavam de braço cruzado. Então eu tenho uma história de vida, eu não vivo à sombra do presidente. Eu sou o apoiador do presidente, mas eu tenho a minha própria sombra. E eu sou o candidato do povo mato-grossense. É o povo que eu devo servir. Bom, o senhor falou em relação a essa defesa, né, dos militares. Isso ficou muito claro, só que recentemente, vamos dizer assim, o senhor teve aí um problema, uma dificuldade com servidores públicos do Estado, acusado de ser traidor em relação à reforma da Previdência mato-grossense, do MTPrev, onde, é claro, né, houve aquela questão lá de passar dos militares, né, passou bem tranquilo, sem grandes alterações, mas os servidores não, só acabou votando contra aquela questão dos servidores. Como senador, o senhor vai defender questões muito sérias no Congresso, relacionadas ao Estado de Mato Grosso e no Brasil. Quem garante que o senhor não vai, de repente, seguir essa tendência aí, digamos, corporativa, relacionada com isso? Porque para muitos servidores, o senhor acabou traindo a confiança do voto. Jamais traí os servidores públicos. Eu sempre estive ao lado dos servidores públicos. Tanto que, recentemente, nós estamos tendo lá um projeto de lei que é para poder reaver a questão da alíquota da Previdência dos aposentados. Né? E já votei, inclusive, a favor agora nessa lei. O que aconteceu na ocasião da alíquota da Previdência é que nós tínhamos lá uma lei já descendo efeito cascata do governo federal. E essa lei, ela endossa aí os 9,5% aos militares. E o governo do estado de Mato Grosso, ele tentou emplacar os 14% contra os militares ativos, sendo policiais e bombeiros. E acabou gerando aí uma emenda, tanto da minha parte, em defesa da minha categoria, o Paulo Araújo fez emenda para a saúde, o deputado Valdir Barranco fez para a educação, o deputado João Batista fez para os policiais penais, o deputado delegado Claudinei fez emenda para a categoria dele, que é a Polícia Civil. Cada um fez uma emenda. E a nossa emenda, a emenda militar, ela foi acatada. E quando foi acatada, o meu primeiro voto foi contrário aos 14% geral, acabei votando nos 9,5% para os militares, mostrando assim que eu sempre estive do lado da minha classe. Né? Desde 2013 a gente vem lutando por melhorias e conquistando. Então, naquele momento que nós já éramos voto vencido, 14 votos, eu acabei mudando o meu voto devido à emenda que era de minha autoria. E isso fez com que gerou tudo isso. Mas eu jamais votei contra o servidor público. O único fato que aconteceu foi esse, né? Mas o servidor público sabe muito bem do meu empenho e dedicação. Ok, candidato. Quero uma pergunta do senhor para a gente ir para o intervalo. Se eu deixar uma pergunta já para o nosso candidato ir trabalhando a resposta. Tá certo. Candidato, tem uma pergunta que eu jamais poderia deixar de fazê-la ao senhor. Eu fiz ontem, quando o candidato Carlos Fávaro esteve aqui juntamente conosco, e não posso deixar de fazer ao senhor, que é a questão dos presídios brasileiros. Nós temos aí péssimas condições sanitárias nos presídios, nós temos um sistema prisional caótico que não ressocializa de fato, falta de investimentos, e aí eu tenho 3 perguntinhas ao senhor. A primeira, o Estado brasileiro fracassou? É uma pergunta, não estou afirmando.
O Estado brasileiro fracassou nesta tarefa. A segunda questão, a opinião do senhor, uma vez senador, vai ter que passar por essa discussão toda. O presídio terá que ser privatizado. E uma terceira e última, concessões administrativas para administrar os presídios. O senhor responde no próximo bloco. Um rápido intervalo aqui na Opinião e já voltamos conversando hoje com o sargento Eliseu Nascimento, que é o candidato do DC ao Senado. Não sai daí. De volta com Opinião para você, lembrando e te convidando para participar e curtir os nossos perfis lá nas redes sociais, TV Pantanal 22 no Facebook, TV Pantanal 22.1 no Instagram e o nosso canal no YouTube também, TV Pantanal, canal 22.1. Nos acompanhe, nos persiga nas redes sociais. Agora, voltando aqui com esse bate-papo hoje, a entrevista com o sargento Eliseu Nascimento, que é deputado estadual e candidato ao Senado pelo Democracia Cristã. As perguntas do professor Leuenberg relacionadas aí ao sistema penitenciário. Professor, eu acredito que o sistema penitenciário hoje, ele não mudou muito do que era 10 anos, 15 anos atrás, né? Infelizmente, hoje nós temos ainda presídios aí superlotados, nós temos aí uma situação de insalubridade dentro do sistema penitenciário, e que acaba contaminando não só os detentos, mas também a família que muitas vezes visita, às vezes contamina os próprios servidores com algumas doenças, como é a questão de leishmaniose, tuberculose e várias outras. Eu, como policial militar da Rotam, né, por várias vezes fizemos revistas em presídios. Nós fizemos muitos embates com detentos em relação à questão de manifestação, de fuga, né, de rebelião presidiária. E hoje o que nós precisamos realmente adotar é que os detentos eles possam subsidiar o seu próprio gasto lá dentro, gerando economia ao Estado, gerando economia aos cofres do sistema público. Eu acredito que os detentos eles precisam trabalhar, eles devem trabalhar. E esse trabalho, além de reduzir no seu tempo de pena, ele possa gerar alguns recursos financeiros para que ele subsidie o próprio gasto que ele dá ao Estado. E uma das opções realmente possa ser o quê? Possa ser justamente a privatização do sistema penitenciário. Se hoje nós tivermos algo que possa ter um investimento forte dentro do sistema penitenciário e que possa levar lá para dentro indústrias, como é o caso que já acontece muitas vezes dentro de cadeias como o próprio o presídio central daqui da capital, né, mas com uma produtividade de costura e vários outros tipos de trabalho, nós poderíamos ter uma geração de emprego dentro do sistema penitenciário. Alguém que possa realmente fazer o investimento para que essa mão de obra, ao invés de ficar ali planejando fugas, planejando outros tipos de ações criminosas ao sair de dentro do sistema penitenciário, ele poderia estar contribuindo com a redução da sua pena e gerando uma construção de uma profissão para si. Não só nesse fato, nós temos aí outras ações que já acontecem, como é o caso aí da oportunidade que a Prefeitura de Cuiabá, ela cede, né? Ela já recebe lá alguns detentos, ônibus de pessoas que estão no sistema já praticamente já de sair, já vencendo sua pena, e eles trabalham na comunidade. Eles fazem aí o trabalho na Secretaria de Serviços Urbanos, de limpeza e etc. Nós temos parceria, a Rotam é uma prova disso. O serviço braçal de construção de obra lá dentro é feito por presos. A Rotam recebe presos. O preso em si, candidato, ele não é obrigado a trabalhar. É uma questão optativa para ele no sistema penitenciário. Mas, como é que o senhor vê esses modelos agora? E está sendo construído mais 400 celas, construídas mais 400 celas na PCE para o governo, um projeto que até o ministro levou isso daí, o ministro André Mendonça.
e também nessa questão do Estado construir presídios e passar esses presídios para iniciativa privada. O senhor defende essas ideias, corroborando com os questionamentos aqui do professor Lorenberg? Defendo que esses presídios estaduais, federais, eles possam sim ser passados para a administração privada, desde que os detentos trabalhem, que os detentos contribuam com o seu próprio gasto lá dentro. É isso que eu vinha falando. Então acreditamos que com esse trabalho, não só apenas construir cela, mas sim construir ali dentro uma fonte de renda, construir ali uma indústria para que eles possam ser úteis dentro do sistema penitenciário e saiam de lá ressocializados, Agora, com uma profissão para poder executar aqui fora. levando um questionamento mais aprofundado, e o senhor é um bolsonarista, o senhor já colocou, mas fica muito incipiente, candidato, e até agora não vimos, e Mato Grosso sofre muito com isso. Nós temos uma fronteira seca aí com mais de 1.000 quilômetros, que o senhor conhece, já trabalhou por lá em operações. É rota internacional de armas e do tráfico de drogas. Mas o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro não consegue alavancar alguns projetos e virou um ministério mais político do que operacional. Como senador, se eleito for, o que o senhor vai cobrar? O que dá para cobrar do governo federal? A definição de algumas políticas? Porque Mato Grosso fica, digamos, enxugando gelo na fronteira, enquanto deveria ser um programa de segurança nacional. Essa é uma pergunta que a resposta ela leva ao cidadão mato-grossense votar em Sargento Eliseu. Sargento Eliseu tem experiência própria do que é fronteira. Sargento Eliseu já fez operação lá, conhece de perto, tem especialização na área de policiamento ostensivo. E nós temos um projeto hoje que muitas vezes está faltando um representante legítimo de uma classe, hoje que é a segurança pública no Senado Federal. O que nós muitas vezes vimos de representante são pessoas ligadas ao agro, ligadas à moeda, ao níquel. Não é pessoa que é ligado realmente às necessidades da população. Então hoje, o que nós necessitamos implantar, e nós levaremos isso ao presidente Jair Bolsonaro, é que nós precisamos criar ali a Polícia Nacional de Fronteira. Uma polícia que é arcada pelo governo federal e que irá desenvolver um trabalho juntamente com o GEFRON, que é o Grupamento Especializado de Fronteira, que é do estado de Mato Grosso. O fortalecimento de investimento do governo federal, através do nosso trabalho como senador, pode trazer os recursos cabíveis ao GEFRON e, além de tudo isso, a criação da Polícia Nacional de Fronteira, que irá combater o narcotráfico, que irá combater a levada dos nossos veículos roubados no estado de Mato Grosso e também em todo o Brasil para a Bolívia a ser trocada em drogas. Nosso tempo, candidato, está exaurindo e eu quero mais uma pergunta aqui rapidinho para o professor Lorenberg. Candidato, eu estava olhando os sites e eu encontrei uma frase. A primeira delas é saber se essa frase o senhor a pronunciou. Entre aspas, tem candidato jorrando dinheiro para todo lado. Essa é a velha política e eu não faço parte dela, fecham aspas. A minha primeira pergunta é a seguinte: o senhor de fato falou isso? E se falou, o senhor poderia fazer um comentário sobre essa frase? Posso só? O senhor leu meus pensamentos e muito bacana, mas só engatando aí essa ideia, né, colaborando com esse grande questionamento do professor, nós temos aí candidatos que estão relacionados com o agro, barões nessa campanha, sargento. E aí? Nós temos essa hoje, vaga tem preço? Nós temos hoje um teto de gasto para os candidatos a Senado. Nós temos hoje uma eleição suplementar de Senado e temos as eleições municipais. Nós temos candidatos reunidos com uma Câmara Municipal de Vereadores completa. Qual o motivo leva todos os vereadores a apoiar referido candidato a Senado da República? Será que é só no amor? Será que é só apenas porque é bom de conversa e que vai trazer algum benefício ao município? Então são fatores que nos levam, assim, infelizmente, a ficar entristecido com a velha política. Mas foi e pessoas que caçaram o mandato de uma ex-juíza, uma juíza aí,
né, e que hoje estão aí fazendo essa política. Né? Mas essa expressão foi só essa colocação que o senhor citou aí, o senhor disse isso em relação... Citei, está lá na minha Estão rede derramando so- dinheiro tá, mesmo, Está candidato? lá na minha rede social. Estão Tá lá derramando na minha dinheiro. Estão derramando dinheiro. Tem pessoas com estrutura muito diferenciada dos demais candidatos. Né? Como está sendo feito isso, eu não posso afirmar. Se é caixa 2, se é por fora, ou se é por dentro, via contrato. Mas ou há coisa suspeitas? parecida. Existem vários tipos de situações. E cabe, inclusive, aí, Polícia Federal vai estar investigando tudo isso. É um derrame de dinheiro essa É um campanha? derrame de dinheiro. É um derrame de dinheiro, infelizmente. Infelizmente. Mas o povo já está atento. A população mato-grossense, a população brasileira, ela não adota mais essa política. Ela acaba pegando aqui e votando no outro. Como foi feita aí hoje uma eleição nacional de um presidente da República que foi eleito através de suas redes sociais. Isso é prova que a população está cansada dessa velha política e vai dar a resposta. Tem gente que perdeu em 2018 e vai perder de novo com todo o saco de dinheiro que foi derramado. Candidato, chegamos ao fim do nosso tempo e exemplo de todos os nossos convidados aqui, eu vou dar um minuto para o senhor fazer as suas considerações finais. A câmera e o microfone é do senhor, fica à vontade. Professor Lorenberg, meu grande companheiro Zé Porto, repórter de todas as horas, que me acompanhou em várias ocorrências policiais pelas delegacias, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Hoje eu venho aqui encarecidamente pedir o seu voto de confiança. A você, mato-grossense, que como eu está cansado desse grupo que aí está comandando o nosso estado e que busca apenas enriquecer mais ainda os ricos e empobrecer mais os mais pobres. Nós queremos fazer uma política de levar a melhoria ao cidadão, levar a infraestrutura, a pavimentação asfáltica, levar o posto de saúde aonde não tem, levar o hospital aonde necessita, em municípios que muitas vezes já nem nasce o seu filho lá dentro. Portanto, eu coloco meu nome à disposição. Busco apoio dos nossos irmãos de farda, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal, todas as forças de segurança pública e também os nossos companheiros e irmãos servidores públicos. Quero ser o senador do povo mato-grossense, principalmente dos mais humildes, aos pescadores que nós estivemos defendendo ativamente contra o projeto da fome e da miséria, o Cota Zero. Peço voto a todos vocês. Vote Sargento Eliseu Nascimento, número 270, a voz do povo no Senado da República. Muito obrigado, que Deus ilumine o caminho de todos. E estamos juntos rumo ao Senado da República. Muito obrigado, Sargento Eliseu Nascimento, do DC, candidato ao Senado, ele que é deputado estadual. Obrigado, boa campanha para o senhor. Obrigado. Bom, amanhã, professor Lorenberg, a gente recebe um outro candidato aqui, Euclides Ribeiro, do Avante. Obrigado, boa noite para o senhor. Boa noite, meu amigo Porto. E obrigado a você pela companhia. Nós voltamos amanhã, às 7h40 da noite, ao vivo, aqui no Opinião. O nosso abraço e até lá.